Olá, meus caros alunos da Faculdade Drummond, mais um encontro nosso aqui. Hoje eu vou aproveitar nossos dias, nosso pequeno encontro, para falar um pouco sobre as carreiras, sobre como se planejar. Eu acho que muitos dos nossos alunos estão meio perdidos nesta pandemia, sem contato com físico, com os professores, com os coordenadores, com a faculdade em si. E aí eles ficam meio perdidos falando o seguinte, mas como que funciona? O que eu posso fazer? Qual a minha utilidade? Eu recomendo aos alunos que nesta fase da vida, nesse período de pandemia que ainda deve durar alguns meses, que aproveitem o tempo livre para estudar. Por que eu falo sobre isso? Qual que é a razão de ser e etc. Bom, pessoal, poucos de vocês me conhecem assim pessoalmente, sabem da minha trajetória, da minha vida, do que eu fiz e o que eu não fiz. Mas para ser um quadro resumo e aí motivacional para vocês. Na minha família, ninguém fez curso de direito. Sempre existe aquele mito de, meu pai é advogado, tio é advogado, irmão é advogado, o sujeito é advogado. Isso pode ser que sim, pode ser que não. No meu caso, nunca ninguém tinha feito direito. Eu fui o precursor dessa trajetória. Durante a faculdade, para ser bem justo com vocês, eu entrei na faculdade com 17 anos, era, na minha concepção, imaturo para frequentar a faculdade de forma tão intensa. Nos primeiros anos eu fiquei um pouco perdido e desfrutei da liberdade do ambiente acadêmico. A partir do terceiro, quarto ano, as coisas começaram a ter outra dimensão quando eu fui procurar emprego e não sabia o que fazer com aquele diploma que eu iria conseguir alguns anos à frente. E aí eu percebi que eu precisava, de uma forma muito séria, me destacar de todos os demais. Eu precisava estudar, me dedicar, precisava aprender as coisas, pois esse aprendizado seria diferencial na minha vida. Ou eu aprendia, ou eu fazia alguma coisa, ou eu ficaria para trás. Foi com base nesse preceito de eu preciso me dedicar o máximo que eu comecei a levar a minha vida profissional e acadêmica. Então eu comecei a estudar intensamente, o tempo todo. Como não tinha na minha família ninguém que tinha feito direito, eu não tinha nenhum direcionamento. Eu não sabia para onde ir, não sabia nada. Então eu comecei trabalhando como estagiário em escritório de advocacia. Um escritório que, graças a Deus, não existe mais. Foi um ambiente muito ruim para trabalhar. Assim, nossa, o estagiário era tratado de uma forma muito rude, muito austera, até desrespeitosa com os estagiários. Mas eu trabalhei lá, o que eu pude aprender, eu aprendi. De lá eu fui para outro local, outro estágio, também no escritório de advocacia, já é um escritório menor. Eu até me aperfeiçoei mais, gostei mais também. Mas na época eu morava em Guarulhos e o escritório era em São Paulo. Para mim era bastante custoso, né? Porque eu tinha que fazer a faculdade em São Paulo, o estágio em São Paulo, mas morava em Guarulhos. Aí na época, estava indo já para o final do quarto ano, eu prestei concurso para ser estagiário do Ministério Público. Foi um grande aprendizado para mim, aprendi muita coisa, mas confesso a vocês que o salário era bastante baixo, então me fez ter que me redimensionar, me virar um pouco para conseguir pagar as contas. Me contei com a ajuda dos meus familiares, hora ou outra, mas sofri muito para pagar as contas porque o salário era muito baixo, mas o aprendizado foi muito bom. Aprendi muita coisa, especialmente no que diz respeito a processo, tipo como fazer o processo, o que não fazer e tal. Mas confesso também que esses estágios têm um prazo de duração curto. Em 6 meses no máximo você já aprendeu tudo o que tinha que aprender naquele local. Então, quem encara o estágio como aprendizado tem que saber que em 6 meses no máximo esse estágio já deixou de ter razão de existir, na medida exata em que depois de 6 meses você não tem mais o que aprender ali. Bom, tá bom. Aí eu me formei e agora? Eu me formei e agora? O que eu vou fazer da vida? Eu não sabia. E o cliente não aparece na sua porta, por favor, eu queria estar com uma ação. Especialmente quando você é recém-formado e jovem, né? Não aparece essa figura na sua frente. E eu realmente não sabia nem como fazer para captar clientes e tentar fazer alguma coisa. E esse primeiro ano de recém-formado foi muito difícil. Pegava um clientezinho aqui, um negocinho ali. Assim, tinha mês que vinha algumas coisas, tinha mês que não vinha nada. E eu fiquei com bastante dificuldade. Até que eu resolvi procurar emprego como advogado. E aí eu fui contratado naquela época na Eletropaulo. A AES Eletropaulo tinha acabado de ser privatizada, então era uma empresa estatal que foi privatizada. E eu fui trabalhar lá, num departamento jurídico. Inicialmente eu trabalhei lá numa unidade que tem na esquina da Imperador com a Águia de Aia, no extremo zona leste da capital. Depois eu fui trabalhar no Tatuapé, numa unidade que não existe mais, que era na Tijuco Preto. Depois eu fui trabalhar na 25 de Janeiro, que é ali no centro da Rua das Noivas. Depois eu trabalhei um pedaço no Cambuci. Depois eu fui trabalhar na sede da empresa que na época era na Berrini. Então foi muito uma escalada assim profissional muito grande. Eu aprendi muito relacionamento pessoal,
Ali aprendi muita gente, fiz muita amizade e tal. Mas confesso a vocês também que era muito trabalho e a remuneração não era compatível com aquele trabalho que eles exigiam. Então eu trabalhava demais, tinha muita coisa para fazer, mas a remuneração não era tão boa. Naquele momento eu percebi que eu precisava tomar outro caminho na minha vida. Especialmente com o ambiente empresarial é muito difícil, muito cheio de detalhes, muito cheio de relações que não são necessariamente relações de competência, ou seja, nem sempre o mais competente, o melhor, vai ser o melhor remunerado, mas reconhecido. O ambiente empresarial é um ambiente de multifaces, que envolve várias questões, envolve relacionamento pessoal, envolve como as pessoas se relacionam, envolve proximidades, interesses legítimos e ilegítimos. Então é um ambiente muito difícil de lidar e também muito arriscado, né? Você pode dedicar sua vida a uma empresa e de repente a empresa te mandar embora. E aí, nessa figura, eu fui resolver fazer concurso público. Para ser justo para vocês, como não tinha ninguém na minha família que tinha feito concurso público, assim, na área de direito, né? Eu não tinha nem ideia do que eu iria enfrentar. Ouvi dizer, né? Alguém falava isso, alguém falava aquilo, mas eu não sabia exatamente o que me esperava. E aí eu resolvi fazer um cursinho, eu trabalhava de segunda a sexta, né? Resolvi fazer um cursinho que era sexta-feira à noite e sábado o dia todo. Nem sei se esse cursinho existe mais ainda. Mas esse era o modelo deles, sexta-feira à noite e sábado o dia todo. Então eu trabalhava que nem um cachorro de segunda a sexta, mas eu trabalhava intensamente. Eu saía de casa às vezes 7 horas da manhã, chegava às 8 da noite, todo dia. E aí, para pegar na sexta-feira à noite, né? Então eu fui fazer esse cursinho sexta à noite e sábado o dia todo. Fazia então sábado era das 7 da manhã às 7 da noite. Você parava uma hora para almoçar e tinha aula direto. Foi legal, mas eu não tinha tempo para estudar do mesmo jeito, porque o trabalho me consumia intensamente e eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei nessa, né? Me dedicando, me dedicando, me dedicando, mas com muita dificuldade. E para piorar a minha situação, eu resolvi fazer uma pós-graduação. Eu me inscrevi numa pós-graduação de direito tributário, foi a primeira pós-graduação que eu fiz. E aí, então, eu fazia pós-graduação de terça e quinta à noite, fazia cursinho de sexta à noite, sábado de manhã e de tarde. Sobrava muito pouco tempo para mim. E eu ia levando a minha vida. Aí teve um dia que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe nem dizer porquê. Eu estava indo trabalhar, era 6 horas da manhã, na rodovia Presidente Dutra, próximo ao Shopping Internacional, e eu sofri um acidente de carro. O trânsito parou, eu parei meu veículo, veio um carro atrás e colidiu na minha traseira. No que ele colidiu na traseira, eu senti uma dor muito forte no ombro. Esse ombro teve um deslocamento, saiu aqui, houve uma lesão muscular. Eu tive que. Não fui hospitalizado, não fui nada, mas fui levando a vida, continuei trabalhando, estudando e tal. Com o tempo, o ombro começou a doer muito. Eu não conseguia mais vestir o terno, não conseguia mais vestir uma camiseta, tomar banho sozinho. Eu tinha muita dificuldade de fazer as coisas do dia a dia. Procurei um médico, o cara falou: olha, o procedimento é cirúrgico e para te deixar pior a situação, a recuperação é lenta e gradual. Vai demorar aí coisa de ano para você ficar bom novamente. Eu já estava meio cansado da empresa, falei: quer saber de uma coisa? Vou fazer essa cirurgia. Durante esse período que eu tiver afastado, eu vou estudar intensamente para depois tentar obter aprovação no concurso público. E foi o que eu fiz. Fiz a cirurgia, no dia seguinte eu estava estudando. Naquela época não tinha tanto vídeo-aula, não tinha tanto contato com o professor, o que a gente fazia era comprar livro. Então eu ia muito em sebo, eu ia em livraria, comprava livro e estudava. Então eu separei um material de estudo, mais ou menos uns 10 ou 20 livros, e lia intensamente. Eu lia mais ou menos um livro por dia. Sentava a bunda na cadeira e lia um livro por dia. Alguns vezes eu li 2 ou 3 vezes. E aí eu lia. Vocês podem ver que tem livro aqui em casa pra caramba. Isso que eu me desfiz de muitos livros já, porque não cabe em casa. E eu lia. E não sabia o que eu ia prestar. Eu não tinha nenhuma ideia. Essa ideia de que eu nasci para ser tal coisa, nasci para ser tal coisa, são as ideias mais mentirosas que eu já ouvi na minha vida. E aí eu falei: bom, eu vou prestar o concurso que aparecer. Aí eu lembro que prestei uma prova da magistratura, para ser juiz aqui em São Paulo. Essa prova eu não fui aprovado por um ponto. Eu já estava começando a estudar, fiquei muito triste, porque eu pensei que eu fosse ser aprovado. Aí eu não fui aprovado. Aí eu prestei uma prova para magistratura em Santa Catarina. Fui lá, eu e um amigo meu, que até hoje é juiz, nós fomos lá prestar a prova em Santa Catarina e também fui lá